Oi pessoal, dando seguimento àquele projeto de ler os 35 clássicos da coleção Clássicos da Abril, eu li 3 tragédias de Shakespeare, Hamlet, Rei Lear e Macbeth. Claro que a que eu mais gostei, né, sem dúvida, foi Hamlet. Eu gosto muito de Hamlet. Hamlet é a história de um príncipe que descobre que seu pai não morreu, né, por morte natural. Ele foi assassinado e ele começa a desconfiar que quem o assassinou foi o seu tio, né? Isso tá bem no comecinho do livro. O fantasma do pai dele volta do além para dizer a Shakespeare que ele foi assassinado pelo próprio irmão. O irmão agora é o rei, porque ele se casou com a rainha, então ele é o rei, é o rei de todo o reino, que eu esqueci o nome do reino, acho que é na Noruega ou coisa parecida. Dinamarca? Oh, louca. Então ele é o rei agora da Dinamarca. E Hamlet fica naquela dúvida. Será que esse fantasma é realmente o fantasma do meu pai e meu tio cometeu essa abominação, né? Que foi de matar o próprio irmão? Ou será que esse fantasma é algum demônio do inferno que veio aqui me atazanar e querendo que eu mate meu tio, né? Então ele fica nesse dilema toda a história, né? E a partir daí vai se desenrolar toda a tragédia, certo? O Rei Lear conta a história de um rei que tem 3 filhas e ele resolve dividir esse reino, antes mesmo dele morrer, dividir e entregar para as filhas, porque ele quer viver como um rei, mas ele não quer as responsabilidades de um rei, né? Então ele vai dividir o reino, que daí as filhas governam por ele e ele fica lá dando um de rei. Só que, né, o tiro sai pela culatra, porque 2 das filhas são bastante gananciosas, né? A terceira filha, que seria a mais, digamos assim, a mais amorosa, a mais verdadeira, ele acaba deserdando, né? Porque ela não puxou o saco dele como deveria, né? E aí, a partir daí, vai se desenrolar toda a história até o seu final trágico. Todas as 3 histórias têm final trágico, afinal são tragédias de Shakespeare, certo? Macbeth é um soldado. Eu não entendi muito bem, eu não sei se ele era filho do rei ou ele era um soldado, um general do rei. Mas ele tá muito famoso, né? Ele já ganhou várias batalhas, tá? O rei gosta muito dele, tem bastante apego por ele e tal. E só que no final de uma dessas batalhas, ele e um amigo dele encontram com 3 bruxas que profetizam que ele vai ser o rei, né? Ele vai tomar o lugar do rei. E aí ele fica encucado. Como assim vou tomar o lugar do rei, né? Porque o rei tem os filhos dele e tal, né? E a partir daí vai se desenrolar toda a história. E uma lição dessa história do Macbeth é que não adianta os meios que você use para tentar evitar o seu futuro. Ele vai acontecer. Tome você a decisão que tomar, né? Então ele acha que pode evitar a situação, que não vai acontecer nenhuma tragédia, mas no final acontece uma tragédia, tá? São 3 obras bem interessantes, são todas em formato de teatro, tá? Então é muito rápida a leitura e, como eu já disse, essas edições são bem agradáveis de ler. Tem as 3 histórias juntas, somam 596 páginas, né, contando com a parte onde fala sobre o autor, um pouquinho sobre o autor, sobre Shakespeare. Tem algumas ilustrações, como essa aqui, A Morte de Ofélia. Quem é Ofélia? Leia o livro para saber. Por que ela se matou, né? Ofélia era apaixonada por Hamlet. Essas daqui são as bruxas que profetizam que Macbeth vai tomar o lugar do rei. Tem umas imagens bem interessantes. Essa aqui também essa aqui é da Cordelia. Essa aqui já faz parte do Rei Lear, tá? Essa ilustração. Tem uma coisa aqui interessante que fala que na introdução de Hamlet, uma curiosidade sobre outro autor.
Racine escreveu toda a sua obra em 3.000 palavras. Shakespeare usou 29.000, o vocabulário mais rico de que se tem notícia em autor de língua inglesa. Então, eu achei bem interessante. Cara, eu tinha assim... Era um expert em... afora, claro, as discussões, né? Se realmente Shakespeare existiu ou não, ou se ele plagiou ou não algumas obras, mas, enfim, né? Tem uma parte de Hamlet que eu gosto muito, que é a parte que todo mundo, acredito que todo mundo conhece, que é aquela parte que ele fala: ser ou não ser? Essa é que é a questão. Será mais nobre suportar na mente as flechadas da trágica fortuna ou tomar armas contra um mar de escolhos e enfrentando-os vencer? Engraçado, porque aqui, como falou, o Shakespeare usou um vocabulário muito rico de palavras, mas é uma leitura muito mais fácil de ser feita do que a Divina Comédia, né? Claro, né, a Divina Comédia é muito mais antiga, então realmente o linguajar é terrível, né? Mas esse aqui é bem mais entendível. São as mesmas palavras que você não conhece. Mesmo se você não olhar no dicionário, você vai entender o contexto. Ah, mas é bom olhar no dicionário, né? Pra você ficar com um vocabulário mais, né? Tem outra parte aqui que fala sobre... É uma frase engraçada que às vezes a gente conhece algumas frases e a gente não sabe de onde elas saíram, né? Por exemplo, essa é de Hamlet. Pois como estranho demo-lhe acolhida. Há mais coisas, Horácio, em céus e terras do que sonhou nossa filosofia. Então, todo mundo conhece essa frase, mas ninguém sabe de onde ela é, né? Ela faz parte de Hamlet, de Shakespeare. E eu gostei das 3 histórias, mas a que eu mais gostei foi Hamlet. Aqui no finalzinho tem também uma citação que fala aqui, como conta o biógrafo Bill Bryson em Shakespeare, o mundo é um palco. A Inglaterra havia oscilado do protestantismo com Eduardo VI para o catolicismo com Mary Tudor e voltou ao protestantismo com Elizabeth. Então ele vai dar uma geral do que estava acontecendo no tempo em que foram escritas essas tragédias. E aqui ele menciona o Bill Bryson. Para quem não lembra, Bill Bryson foi aquele que escreveu Uma Breve História de Quase Tudo. Eu consegui a outra edição também sobre Uma Breve História da Casa. E comprei o livro que cita aqui, que é O Mundo é um Palco, Shakespeare, O Mundo é um Palco, do Bill Bryson, que eu vou ler assim que possível, tá? Então fez referência ao livro, já tem esse livro. E eu li também Shakespeare em quadrinhos, né? E aqui também tem o Hamlet, que eu li daqui, tem aqui em quadrinhos. Essa edição aqui muito legal, uma edição de capa dura bem antiguinha. É da Ática, se eu não me engano. Não, Civilização Brasileira, desculpa. Ela é de 77, essa edição. Mas é bem legal que o traço é bonito. Acho que quem desenhou foi o Gianni de Luca. Acho que é esse o nome do rapaz. Desenhos de Gianni de Luca. Tá vendo? Vou mostrar aqui o traço dele é bem legal. Por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos, acho que esse aqui é Macbeth. Não, desculpa. Esse aqui é o tio do Hamlet e esse é o Hamlet. Tá? O que mais temos aqui? Aqui temos os dois de A Tempestade, que eu já não lembro o nome do rapaz, do Próspero. Acho que é Próspero e a filha dele eu não lembro o nome. E Romeu e Julieta. Então são essas 3 obras que a gente tem aqui. São um quadrinho colorido. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui. Opa! Olha o spoiler. Romeu e Julieta. Cadê a Tempestade? E aqui é da Tempestade. Ai, não, esse é aqui da Tempestade. Um livro bem bacana, um quadrinho bem legal. Pra quem quer começar Shakespeare, acho que podia começar
com os quadrinhos, sabe? Vale a pena você começar primeiro com os quadrinhos, ler os quadrinhos, você vai gostar muito mais depois da leitura do texto integral, tá? Então, eu recomendo muito que leia Shakespeare em quadrinhos, tem várias versões, várias editoras, é fácil de encontrar, porque, né, Shakespeare tem em todos os formatos, livros, filmes, teatro, música, que você quiser, Shakespeare está lá, certo? Então, recomendo muito Shakespeare em quadrinhos e a versão integral das obras de Shakespeare. Eu quero muito ler outras obras também, mas recomendo muito Hamlet, tá? Para quem quiser começar, começa com Hamlet e depois parte para outras tragédias, tipo Romeu e Julieta também é uma das tragédias, tá? A Tempestade também é uma história bem legal, bem maneira, também é uma história meio que de vingança ali, eu acho que vocês vão gostar, certo? Então é isso, galera, fica a dica aí, ó, dos clássicos em quadrinhos, né? E versão integral. Ah, e por falar nisso também, só um comentário rapidinho aqui. Vi o pessoal comentando aí, fazendo furdunço, só porque uma professora queria adaptar alguns livros do Machado de Assis para jovens. Gente, eu não entendo por que fazer tanto escarcéu. Por que a obra de Machado de Assis é mais sagrada do que a de Shakespeare ou a de, sei lá, de Goethe, né? Assim, a gente tem adaptações até em quadrinhos, né? Tem adaptações em quadrinhos, tem outras adaptações para jovens de autores de clássicos mundiais. Por que Cargas d'Água não pode ter dos autores nacionais? É uma maneira de chamar a atenção para os nossos autores nacionais, que são excelentes, têm ótimas histórias. Só que os jovens acabam se afastando porque tem um linguajar que é quase impossível para eles de entender, né? Porque Machado de Assis é bom demais, mas ele tem um linguajar ainda de 1800 que ninguém mais usa, tá? Então, eu acho que não tem problema nenhum você fazer uma adaptação das obras de autores brasileiros e que dessa forma você vai chamar esses leitores jovens para ler depois as obras originais, né? Eu acho bobagem fazer todo esse escarcéu só por causa de uma, né? Se Charles Dickens é adaptado, se outros autores como O Último dos Moicanos, Moby Dick, Corcunda de Notre Dame, Os Três Mosqueteiros são adaptados. Por que não adaptar, por exemplo, o Alienista? O Alienista é um conto, né? Não sei. Bom, já tem até em quadrinhos o Alienista. O Alienista? Então, qual o problema? Eu não entendo esse... em vez das pessoas caminharem para, né, incentivarem o povo a ler, eles querem elitizar a leitura. Não vejo por que isso, gente. Eu acho bobagem, tá? Então, ó, fica aí a dica. Leiam Shakespeare, que é muito, 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 muito bom. Tá bom? Até o próximo vídeo.